A teoria evolutiva é sustentada por diversos pilares e cada dia é mais evidente que os seres vivos sofrem mudanças através do tempo. Evidências moleculares. Todos os organismos existentes fazem uso do DNA e ou RNA. O ATP é usado como a moeda metabólica por toda a vida existente. O código genético é o mesmo para quase todos os organismos, significando que um pedaço de RNA em uma bactéria codifica para uma mesma proteína em uma célula humana. Órgãos. As teorias auditivas sugerem que os organismos sofreram modificações desde seu surgimento no planeta até os dias atuais, e que alguns não foram capazes de sobreviverem às pressões exercidas pelas mesmas, e que acabaram sendo extintos. Os que habitavam o planeta não são os mesmos que habitaram há milhares de anos atrás. Vertigiais são órgãos existentes no homem, bem como em outros animais, e que são considerados vestígios inúteis de estruturas que foram úteis em estágios evolutivos anteriores. Boa noite, se não bom dia, boa tarde. Me chamo Leno Rodrigues, vou falar um pouco sobre anatomia comparada. Algumas espécies de seres vivos apresentam estruturas corporais anatomicamente semelhantes, mas com funções diferentes. É importante lembrar que, de acordo com o evolucionismo, todas as espécies são descendentes de um ancestral comum. A partir desse ancestral comum vai acontecer a evolução de todos os organismos. Por exemplo, vamos imaginar que esse ancestral é comum de todos os vertebrados. Vamos imaginar um braço humano, nadadeira de um golfinho e uma asa de morcego. Reparem que durante a evolução a forma dos membros vai se modificando. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque cada espécie vai se adaptando a meios diferentes. O braço do homem está adaptado para trabalhos manuais. As nadadeiras estão adaptadas para nadar e as asas para voar. Aparentemente, essas estruturas parecem não ter semelhança, certo? Errado. Se nós analisarmos a estrutura interna desses membros, nós vamos ver que os mesmos ossos que fazem parte do braço do homem são encontrados nas nadadeiras e também são encontrados nas asas do morcego. Isso mostra que esses grupos apresentam o mesmo ancestral comum e também a mesma origem embrionária. E essas estruturas ou órgãos que apresentam a mesma origem embrionária, mas que têm funções diferentes, são chamados de órgãos homólogos. E todo esse processo de evolução recebe um nome, se chama divergência evolutiva. São divergentes porque apresentam diferentes adaptações que vão gerar diferentes funções. Agora vamos imaginar as asas de um inseto e as asas de uma ave. Estão adaptadas para uma mesma função, que é voar. Temos uma mesma adaptação e uma mesma função, mas os insetos e as aves não apresentam o mesmo ancestral comum. Os organismos apresentam ancestrais diferentes e com isso apresentam diferentes origens embrionárias. Esses órgãos são chamados de análogos, apresentam a mesma função, mas com origem embrionária diferente. Então aqui temos a convergência evolutiva.